Bom dia, alunos das turmas 600 e 601. Tudo bem com vocês? Bem, gente, nossa aulinha hoje de geometria. Bem, eu vou falar da apostila 2, né, que vocês já receberam, já fizeram alguns exercícios de matemática, né? Bem, eu dou aula somente para a turma 600 e 601 de geometria. 602 eu dou aula de matemática, que é álgebra, né? 600, 601 e 602. Então, gente, vocês já receberam a apostila e vocês viram a parte de geometria, que é uma parte bem de construções geométricas, tá? Aonde vocês vão ter que realmente usar as ferramentas que vocês receberam, né? Que vocês ganharam da Secretaria de Educação. Bem, gente, lá na apostila de vocês tem umas regrinhas que ensinam vocês a fazer as construções. Então, eu vou, antes de começar a falar dessa aula, eu vou pedir muito que vocês tenham, né, uma reguinha, pode ser uma reguinha qualquer, baratinha, né? O esquadro, eu acho que só vende o par, né? O par de esquadro, mas eu peço que vocês usem pelo menos esse daqui, tá? Que forma um ângulo de 90 graus, tá bom? E compasso, tá? Esse compasso é aquele que agora, o grande medo que eu tenho, apesar que vocês não são tão pequenininhos, é de vocês se machucarem com essa pontinha, mas, né, estão em casa e os pais estão olhando, então vocês vão ter que usar essas três ferramentas, tá? Régua, o par de esquadro, que ele pede para usar o par de esquadro, mas na verdade, gente, não vou usar os dois esquadros. Um esquadro serve mais como apoio, então eu posso apoiar com a régua, tá bom? Se vocês quiserem usar o par de esquadro como apoio, problema nenhum. Mas eu vou ensinar aqui para vocês as construções. Sim, vou ensinar lá dos exercícios 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que tem a parte de construções. Mas, gente, eles falam no início, né, das retas. Então, né, como que vocês vão construir sem saber o que é? Né? O que é uma reta paralela, uma reta concorrente, uma reta perpendicular? São retas perpendiculares, retas paralelas, tá? Então não adianta vocês construírem sem conhecer. Então eu trouxe a aulinha para vocês aqui, tá? Falando sobre elas. Antes de essa primeira aula é falando sobre as retas que vocês vão construir. Vamos lá. Retas concorrentes são retas que possuem um único ponto em comum. Então, elas quando se cruzam, elas se cruzam num único ponto. Só tem um pontinho em comum, tá? Eu chamei esse ponto, nomeei com letra maiúscula, ponto P, tá? Ponto somente se nomeia com letra maiúscula. A reta com letra minúscula. Lembrando que retas, setas no final, tá? São infinitas. Então, elas se cruzam somente num único ponto, tá? São retas concorrentes. Agora, professor, e as paralelas? Retas paralelas não possuem ponto em comum. São essas que a gente vai construir também, né? Então, elas, né, são retas, pode ser na vertical, pode ser na diagonal. Duas retas pode ser na diagonal, pode ser na vertical, pode ser na horizontal. Mas elas, se eu ligar elas, né, elas não vão se encontrar, elas não se cruzam. São retas paralelas. Então, concorrentes se cruzam um único ponto, paralelas não, tá? E agora eu vou falar das retas perpendiculares, que são retas concorrentes, se cruzam, né? Elas se cruzam, mas num único ponto em comum, tá? Formando o ângulo de 90 graus, tá bom? Então são essas retas que a gente vai construir aqui na nossa aula. Retas paralelas e retas perpendiculares, né? Que é um caso particular de retas concorrentes, porque retas concorrentes só tem um ponto em comum. Mas ele é um caso particular por quê? Porque quando elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus. Tá? Elas se encontram num único ponto, são concorrentes, elas se cruzam, mas elas formam um ângulo de 90 graus. Então vamos recapitular. Retas concorrentes e paralelas são iguais? E perpendiculares são iguais? São, sim.
Mas a única diferença é que elas quando se cruzam, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Essa particularidade. Agora as paralelas não, elas não têm ponto em comum. Então essa aulinha aí, né? Falando sobre as 3 retinhas, né? As concorrentes, quer dizer, na verdade, 2, né? Porque as concorrentes também são perpendiculares. As perpendiculares também são concorrentes, tá? Mas o que a gente vai construir nos próximos vídeos? Paralelas e perpendiculares, tá? Agora, primeira aula eu vou usar régua e compasso, tá bom? Vou ensinar para vocês como traçar retas paralelas e perpendiculares usando régua e compasso. Agora, professor, eu não tenho compasso em casa. Assistam a aula. Agora, não adianta fazer na mão. Tem alunos me mostrando exercício feito sem régua. Não adianta fazer sem régua, não adianta traçar nada sem régua, tá? Então vocês receberam essas ferramentas. Ah, professor, não tem uma régua, é baratinho, menos de R$1. Isso aqui é um pouquinho mais caro, mas vocês vão comprar igual o meu, né? Isso aqui é o meu quadro aqui. Agora de vocês, deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Não, nunca encontro, né? Gente, vou achar na outra aula e eu mostro para vocês, tá bom? Então, próximo vídeo, construções de retas paralelas e perpendiculares usando uma reguinha e um compasso. Tá bom? Um abraço!